Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer para investir pelo home broker. E para você que quer investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, não sabe como fazer isso, hoje você vai aprender tudo isso nesse vídeo, tá certo? Então antes de a gente começar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá. Primeiro tudo, o que é o home broker? Antigamente, quando você comprava, você ia investir na bolsa, seja em ações, fundos imobiliários, você tinha que ir até o local, o broker, e aí você tinha que fisicamente pedir para comprar ou vender ações. Hoje em dia, felizmente, não é mais assim, você faz tudo da sua casa, com o seu computador ou o seu celular. Para isso, basta você utilizar o Home Broker, que é um programa que toda corretora tem. Yuri, mas o que é corretora mesmo? Corretora é o intermediário entre você e as aplicações financeiras que você quer fazer. Então, se você quer investir em ações e fundos imobiliários, digamos que você quer se tornar sócio da Magazine Luiza, comprando ações da Magazine Luiza, você não pode fazer isso diretamente chegando na Magalu e pedindo para comprar ações dela. Você tem que fazer isso através de uma corretora ou de um banco, mas enfim, você é a corretora do banco, e aí você vai utilizar da ferramenta Home Broker para poder fazer da sua própria casa ou do seu celular, de onde você estiver. Tá certo? Então, dito isso, a pergunta é como funciona o Home Broker, como é que eu faço para comprar minhas ações, como é que eu faço para investir em fundos imobiliários, em ETFs, e é isso que eu vou explicar tudo para vocês, bem detalhado hoje. Então, aqui eu já estou na Clear, que é uma das corretoras onde você pode investir em ações e fundos imobiliários e outros investimentos, tá bom? Então, aqui eu abri na Clear, para eu poder chegar aqui onde eu estou, na tela aqui, eu fiz o login, e aí depois eu fui aqui em menu, e aí eu vim em Swing Trade, tá bom? Olha só, aqui nas opções da Clear, tem renda variável, tem day trade, tem swing trade e tem outras opções aqui. O que eu quero que você se atente é, se você é investidor de longo prazo, você quer investir pensando no futuro da sua família, dos seus filhos, dar uma educação melhor, uma qualidade de vida melhor para sua família, mais conforto, o que você quer fazer é investir com foco no longo prazo, e aí você nunca, em hipótese alguma, vai colocar na opção de day trade, tá certo? Você vai colocar sempre na opção de swing trade aqui na Clear, tá bom? Então eu coloquei aqui em swing trade, ele já vai aparecer para mim algumas coisas, né? A primeira que eu quero chamar a atenção para de vocês é que o mercado ele funciona das 10 da manhã até as 17 horas. Então, nesse momento aqui, o mercado está fechado. Isso não quer dizer que você não possa ver as ações, ver o preço das ações. Porém, quando o mercado abrir, é que de fato você vai comprar e vender ações, certo? Efetivamente, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. Primeiro tudo, eu quero explicar para vocês o que são esses códigos que estão aparecendo aqui na tela. Muita gente, quando vai começar a investir, pensa que você vai pesquisar, você vai investir procurando o nome daquela ação, daquele fundo imobiliário. Mas na prática o que você faz é procurar pelo código, também chamado de ticker daquela ação, daquela empresa, ou daquele fundo imobiliário, ou daquele ETF, enfim, qualquer que seja o investimento. Os investimentos possuem ticker, que é esse código aqui que vocês estão vendo, que geralmente tem 4 letras e um número, tá bom? Então BBSE 3 é o ticker do Banco do Brasil Seguridade. Tem o da Americanas também, AMER3, que é o da Americanas, tá bom? Yuri, por que algumas ações têm 3, outras ações têm 4? Antes de eu explicar isso, deixa eu falar o seguinte. Se você tá meio perdido aqui, deixa eu traduzir para você que é o seguinte. Esse aqui, como eu falei, é o Home Broker da Clear. Dependendo da sua corretora, ele pode ser um pouco diferente. Talvez você esteja jogando para isso aqui e vendo da sua corretora e achando que é um pouco mais diferente caso você já invista, né? Então, fique tranquilo, cada corretora tem o seu home broker, cada corretora funciona de uma maneira diferente. Esse aqui da Clear, eu sinceramente acho bem interativo, acho bem simples de visualizar. Algumas são mais complexas, tem muito mais informação, mas acaba que para o investidor iniciante, o investidor que vai fazer ali só o feijão com arroz, às vezes é até demais, tá certo? Acaba confundindo. Mas bom, voltando para cá, o 3 se refere a ações ordinárias, ou seja, ações que dão direito a voto. O 4, ou seja, quando você se torna sócio da empresa, quando você investe em ações, você passa a ter poder de voto em algumas eleições que a empresa faça. Então você pode virtualmente, né, digitalmente, fazer o seu voto em algumas votações que a empresa abre para os investidores, certo? Inclusive os minoritários, como você. Então aqui tem o 3, significações ordinárias, que dão direito a voto, principalmente, e o 4 são ações preferenciais, tá certo? Que dão prioridade no recebimento de dividendos. Então ações ON, também é a abreviação de ordinárias, certo? Então, ações que tem o final 3, o ticker final 3, ações ordinárias, e as que tem o ticker final 4 são ações preferenciais. E também tem os fundos, né? Alguns fundos também tem os fundos imobiliários, por exemplo, eles têm final 11. Então, MXRF11 é um fundo imobiliário que possui o final dele é 11, tá certo? Então, beleza, dito isso, vamos ver aqui um exemplo de como comprar uma ação através da Clear. Então, vem aqui, vamos escolher uma ação aleatoriamente aqui, pegar a Ambev.
Então, se eu quero investir em Ambev, eu primeiro tenho que digitar o código dela aqui. No meu já está aparecendo aqui para vocês, porque já são ações que eu já pesquisei aqui, seja para dar exemplo para algum aluno, seja, enfim, porque eu investi em alguma dessas empresas. Mas vamos pegar uma nova ação agora, vamos incluir mais uma aqui na nossa lista. Então aqui ele já aparece alguns ativos mais negociados, né, algumas ações que são mais negociadas. Eu posso vir aqui em BDRs também, commodities, contratos futuros, fundos imobiliários, enfim, para a gente não deixar muito complexo, vamos ver primeiro as ações. Então aqui em ações, digamos que eu queria investir na... Aqui vocês devem estar vendo algumas empresas familiares, Energias do Brasil, Ambev, Gol, né? Então vamos dizer que eu quero investir na Energias do Brasil. Pega aqui, é NBR3. Então eu posso pesquisar pelo código, é NBR3, ou apertar aqui que já está aparecendo a sugestão para mim. Dito isso, eu venho aqui em adicionar ativos, adiciono. Agora, NBR3, Energias do Brasil, está aparecendo aqui em último para mim, tá certo? E está aqui aparecendo o quê? O preço de cotação dela, quanto foi a última negociação dela, quanto foi o mínimo que ela foi negociada no último dia, né, no caso hoje, e qual foi o máximo que ela foi negociada. E aqui é o lote de 100 ações. Então, se eu apertar aqui, ele aparece o book. Isso aqui é o book daquela ação. E o que é o book? O book é quando é o que mostra pra gente quantas ordens de compra tem e quantas ordens de venda. Ou seja, para você comprar uma ação, tem que ter alguém querendo vender. Você não pode comprar do além, certo? Você tem que comprar de alguém que está querendo vender. Mesma coisa se você quer vender, você tem que ter alguém que está disposto a comprar. E aí nesse book ele mostra pra gente o preço mais alto, no caso de compra, ou seja, quanto uma pessoa que está disposta a comprar, quanto ela está disposta a pagar. Tem gente aqui que está disposta a pagar R$ 21,77 nas ações de Energias do Brasil agora. Tem gente que está disposta a pagar R$ 21,65, R$ 21,60 e aí vai baixando o preço, tá certo? E tem gente que está disposta a vender, aqui ele vai aparecer do menor para o maior. Tem gente que está disposta a vender a R$ 21,95. E tem gente que está disposta a vender a R$ 22,28. Então, qual você acha que vai ser executada primeiro? Qual a ordem que vai acontecer primeiro? Com certeza vai ser aquela que tem um preço menor. Porque é como se fosse um leilão. Quando uma pessoa dá o preço mais alto e a outra pessoa dá quer vender pelo preço mais baixo ali, esses preços casam, né? E aí acontece aquela transação financeira. Nesse caso aqui, o mercado está fechado, então não tem transações acontecendo. Porém, se estivesse aberto, o que vocês veriam é um preço como, por exemplo, R$ 21,77 e alguém colocaria para vender a R$ 21,77 também, e aí ocorreria aquela venda daquelas ações, certo? Então é assim que funciona na corretora, no home broker. E aqui ele aparece quanto foi o preço mínimo que aquela ação foi comprada no dia, o preço máximo que aquela ação foi negociada, o lote de 100 unidades. E quando você vai comprar ou vender ação, você investe pelo lote. Ou seja, você compra de 100 em 100 unidades. Pera aí, então você está me dizendo que é uma ação dessa, que o último preço dela foi R$ 21,84, certo? R$ 21,84. Se eu quiser comprar aqui, eu tenho que colocar 100 ações dela, ou seja, o valor de ordem que eu vou investir é R$ 2.195. Calma lá. Isso é se você for comprar no mercado normalmente o lote, certo? Que você compraria de 100 em 100 unidades. Eu compro 100, 200, 300, lotes vão de 100 em 100, tá bom? Mas você diz, Yuri, como é que eu faço então para investir com R$ 50, com R$ 100, com R$ 500, se eu quiser investir em Energias do Brasil? O que você faz nesse caso é você investir na ação fracionária daquela empresa. Ou seja, ao invés de você investir no lote de 100 unidades, você vai investir na fração. Então, para eu mostrar aqui para vocês, eu vou adicionar um novo ativo, aqui novo ativo, coloco a NBR3, que é a nossa ação ordinária, ou seja, dá direito a voto da Energias do Brasil, e eu coloco um F no final, que já está aparecendo aqui para mim, ó, fracionário. Então esse F aqui permite que eu invista entre 1 e 99 ações. Então eu não preciso mais ter aquela fortuna de R$ 2.000 de uma vez só para eu aportar na bolsa. Basta eu ter R$ 21,89 nesse caso para eu poder investir. Tá certo? Então, adicionei aqui meu ativo, minimizo o Energias do Brasil 3, vejo Energias do Brasil 3F, que é o fracionário. Yuri, tem diferença? Não tem diferença na prática. O que acontece é que você aqui pode comprar entre 1 e 99. Se você comprar essa ação aqui, é igual à ação do lote. Então, se você comprar 50 unidades de ação fracionária e no dia seguinte comprar mais 50 unidades de ação fracionária, no outro dia você pode vender 100 ações no lote. Você não precisa mais usar o mercado fracionário porque você já tem 100 unidades. E o lote é de 100 em 100. Né? Então, você tem que comprar de 100 em 100 ou vender de 100 em 100 no lote. Ou você vai no mercado fracionário e compra aqui 1, 2, 3 unidades, quanto você quiser. Nesse momento, meu saldo na corretora, né, dos dividendos que caíram recentemente, deu R$ 106. Então, R$ 106, se eu quisesse investir todo esse dinheiro meu em ações da Energias do Brasil, eu viria aqui e o máximo que eu não posso comprar 5 ações agora. Por quê? Porque
5 ações, está aqui ó, o valor da ordem, está custando, essa ordem aqui, R$109, R$109,50. E eu tenho nesse momento disponível na corretora agora para investir R$106,96. Então eu tenho que baixar uma quantidade aqui e pronto. O valor da minha ordem seria de R$ 87,60 e eu compraria 4 ações dessa empresa. Eu comprando 4 ações dessa empresa, eu tenho direito a dividendos? Tenho direito a dividendos, né? Então, sempre que a empresa distribui ações para distribuir dividendos para os acionistas, eu que sou um deles vou ter direito a receber proporcional à quantidade de ações que eu tenho. Digamos que eu tenha 0 ações da Energias do Brasil, né? Nesse caso aqui, como vocês podem ver, tem a posição atual, então no momento eu tenho 165 ações. Se a Energias do Brasil paga R$1 por ação, eu ganho R$165. Se você não tem nenhuma ação e passa a comprar 4 ações, apenas 4, nesse caso hoje com R$87, você vai ter direito a receber R$4 de dividendo quando ela pagar os dividendos nesse exemplo de ser R$1. Né? Varia de cada empresa, varia de cada circunstância, porém, nesse exemplo que a empresa pagasse R$1 por ação, você estaria recebendo R$4, tá certo? Yuri, vale a pena investir em ações com foco em dividendos? Com certeza, tá bom? Esse é um tema que eu vou aprofundar em outro vídeo, né? Se vocês tiverem interesse, coloque aqui nos comentários se tem interesse que eu explique por que eu invisto com foco em receber dividendos, com foco em receber proventos, né? Se tem interesse nesse daí, coloca aqui nos comentários que aí eu monto um vídeo para vocês mais aprofundando mais sobre isso. Mas para não nos estendermos muito, o que eu quero dizer é, se você tem pelo menos uma ação daquela empresa, você tem direito a receber dividendos assim que ela pagar dividendo para todos os sócios, tá bom? Então o primeiro ponto é esse. Vamos lá, recapitulando o que você já viu até aqui. A gente viu que é o home broker. Home broker é onde você vai comprar e vender ações. Toda corretora tem o seu home broker, eles são diferentes de corretora para corretora. Você viu que para você comprar uma ação, você tem que colocar o código da empresa. Então, se você não souber o código da empresa, você pode pesquisar, tá certo? Você joga no Google. Por exemplo, Ambev. Aí você jogaria Ambev Ticker. Ticker se escreve assim, ó. Vou botar aqui. Ambev Ticker. Então aqui. Pesquisei Ambev Ticker, ele já aparece para mim, ó. BVMF, 2 pontos, tá aqui o ticker da Ambev, que é ABEV3, tá certo? Então aqui, se eu quiser investir na Ambev, eu pesquiso por ABEV3 e aí ele vai aparecer para mim as ações da Ambev. Nesse caso, já estão aparecendo aqui, ó, ABEV3. Se eu quisesse comprar, de novo, quero comprar um lote de 100 unidades da Ambev. Então, eu teria que comprar aqui R$ 1.488. Yuri, não tenho esse dinheiro, como é que eu faço? Eu vou para ações ordinárias, ABEV3F, e aí eu posso comprar de 1 em 1 unidade, de 1 até 99 unidades. Então eu posso me tornar sócio da Ambev por apenas R$ 14,80. E aí eu recebo dividendos sempre que ela distribuir parte desse dividendo para os acionistas. Tá certo? Então vamos lá, a gente viu o que são ações ordinárias, que dão direito a voto, ações preferenciais, que dão prioridade no recebimento de dividendos. Tem também as units. As units são um blend, uma mistura, uma junção de ações ordinárias e preferenciais. Então imagina que você tem aquele seu amigo que sabe fazer um sanduíche gourmet delicioso. E como é que ele faz? Ele pega um hambúrguer, você pergunta para ele como é que ele monta aquela carne, ele te explica que ele compra um pouco de patinho, 50% patinho, 40% picanha, 10% costela, por exemplo. Então aquilo ali é um blend que ele fez com tipos de carnes diferentes para montar um hambúrguer. A mesma coisa é uma unit. Então a unit ela pega parte de ações ordinárias, parte de ações preferenciais, junta e forma esse blend, tá certo? Yuri, mas ela pega um de cada? Depende da unit. Tem unit que pega um de cada, tem unit que pega 2 ordinárias e uma preferencial, tem unit que pega 2 preferenciais e uma ordinária, enfim, tem outras combinações também. Então, para dar um exemplo para vocês, eu vou pesquisar aqui, por Taesa. Então, se eu pesquisar por Taesa, que é uma empresa do setor de energia, se eu pesquiso por TAE, ele vai me aparecer. Aqui eu só quero, tem muitas coisas aparecendo na tela, mas eu quero que vocês foquem em 3 coisas. A primeira é TAE3, que são as ações ordinárias da Taesa. Já vem aparecendo aqui para mim o ON de ordinárias. TAE4, que são ações preferenciais, PN da Taesa. E TAE11, que é o blend, né, que são as units da Taesa. E aqui, a unit, no caso, é a com maior liquidez. Então, Yuri, como é que eu sei que ela é a que tem a maior liquidez? Uma dica para vocês é entrar nesse site que chama Status Invest. E aqui no Status Invest, eu entro e pesquiso pela Taesa, certo? Então eu coloco aqui TAE. Se eu não soubesse, eu poderia pesquisar por Taesa. Eu acredito que no Status Invest ele vai aparecer para mim, certo? Então vamos ver aqui. Pronto, ele já aparece aqui para mim. Qual eu devo investir dessas 3? Você vai procurar por qual delas tem a maior liquidez, tá certo? Qual delas é mais negociada. Ter mais liquidez significa que ela é mais negociada. Então TAE3, ela tem
aqui a liquidez dela, ó. Liquidez média diária de R$ 1 milhão são negociados dessa ação todos os dias, tá bom? Da TAE 3, a ordinária. Então TAE 4 é a preferencial. E aí são negociadas por dia 2,6 milhões de reais da TAE 4, tá certo? Ações preferenciais. Primeiro foi ordinária, agora preferenciais. E a TAE 11 é uma unidade da Taesa, que ele faz um blend de ações preferenciais e ordinárias. E ele já aparece aqui para minha composição, ó. Ela é composta de uma ação ordinária, TAE 3, e duas ações preferenciais da Taesa, que são TAE 4, tá bom? Ele aparece aqui, ó, liquidez diária, 108 milhões de reais são negociados em Taesa todos os dias, tá certo? Numa média diária, claro que ele faz a média, né? Então, na média diária, 108 milhões de reais são negociados. Então, essa aqui você vai dar a prioridade. Por quê? Porque ela é mais negociada, tá certo? Ela é mais fácil de você comprar ou vender, no caso de você ter mais, você precisa ter mais liquidez, tá certo? Então, para eu poder comprar ações da Taesa, e eu não tenho R$ 4.100 agora para comprar, eu viria aqui, adicionaria TAE 11F, e aí eu invisto em um lote fracionário da Taesa aqui. Então posso investir a partir de R$ 40, R$ 40,94 nas ações da Taesa, tá certo? Com o saldo da corretora agora, eu poderia investir em duas ações, não posso investir em três, que ele já supera o limite daqui do meu saldo nesse momento, tá bom? Então isso é interessante. O que mais é interessante aqui? O que mais é interessante é que também, né, como você já sabe, aqui tem o book das ofertas, está aparecendo o valor de compra, valor de venda, quantidade de pessoas que querem, quantidade de ordens de compra, quantidade de ordens de venda. E aqui eu vou dar uma dica para vocês conseguirem fazer com que as ordens de vocês tenham mais prioridade aqui no book. Então, quando as ações estão sendo negociadas, não agora que o mercado está fechado, mas quando estão sendo negociadas, é muito comum ter essa volatilidade, esse preço que vai estar subindo e caindo. E o que acontece? Acontece que a maioria das pessoas coloca as ordens delas, tanto de compra como de venda, em valores redondos. Então, a pessoa quer comprar uma ação da Taesa, ela coloca a R$ 40,50. Outra pessoa quer vender, ela coloca R$ 41 cravado. O que você deve fazer para você ganhar uma prioridade a mais e garantir que a sua ordem vai ter mais chance de ser executada? Você, quando estiver comprando, coloca 1 centavo mais alto e quando estiver vendendo, coloca 1 centavo mais baixo. Como assim, Yuri? Na prática, como é que isso funcionaria? Se eu quisesse comprar ações da Taesa aqui, vendo essa situação dela agora, eu colocaria a ordem. Eu tenho a opção de colocar, para comprar, tipo de ordem, colocar a mercado, ou seja, vai comprar no preço que tiver sendo negociado, ou venho aqui e coloco em limitada. E aí, limitada, ela só vai executar quando ocorrer o preço que eu colocar para ela acontecer, ou abaixo disso, certo? No caso da compra. E na venda, a mesma coisa, ou no preço que eu coloquei, ou mais caro do que eu coloquei. Então, se aqui a ordem de compra está R$ 40,50, eu colocaria R$ 40,51. 1 centavo a mais do que o valor arredondado, tá certo? Nunca coloque valor arredondado se você quiser ter uma prioridade a mais para comprar suas ações e também para vendê-las. Então, você não coloca o valor cravado, 40, eu vou comprar minhas ações, eu quero comprar, estou disposto a pagar R$ 40,50. Não coloque 40,50, coloque 40,51 para você ter uma prioridade. Você vai ficar 1 centavo na frente de todo mundo que vai colocar R$ 40,50, tá certo? Então aqui eu teria uma prioridade a mais. Validade que eu posso colocar, eu posso agendar minha compra, colocar aqui, por exemplo, para daqui a 2 semanas, tá bom? Então eu posso colocar esse prazo aí de, eu quero que atinja esse preço em até 2 semanas, não tenho pressa para comprar agora. Isso é uma coisa interessante que pouca gente sabe. Você não precisa executar a sua ordem de compra no momento que você decidiu comprar. Você pode, por exemplo, recebo o meu salário dia 5 de todo mês, recebo R$ 10.000, quero separar 10% do meu dinheiro para investir. Então eu pego R$ 1.000, mando aqui para a corretora e eu vou mandar a ordem e eu coloco a validade daquela ordem. Eu não preciso colocar para comprar naquele momento. Se eu achar que o mercado está um pouco mais otimista, está um preço um pouco mais alto, coloco o prazo de, por exemplo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, coloco a ordem no preço que eu quero comprar, né, no preço que eu aceito como justo para comprar, e aí eu compro, tá bom? Lembrando, segue a dica aí de não colocar um valor arredondado. Se eu quero comprar, por exemplo, a R$ 40 cravado, eu não coloco R$ 40, eu coloco R$ 40 em 1 centavo, para eu ter essa prioridade na frente de quem colocou R$ 40, tá certo? Muita gente acaba colocando valor arredondado e deixa de executar a sua ordem por conta disso. Então, o mercado está fechado, como eu falei, tem menos ordens aqui, menos volatilidade. Mas só para dar um exemplo, se a gente for ver aqui, a R$ 40,20 tem 600 ordens de compra nesse preço aqui, mas não tem nenhuma a R$ 40,21. Se alguém quiser vender 100 unidades, ou seja, um lote de ações da Taesa por R$ 40,20, ela vai entrar nesse bolo aqui de 600 ordens e aí teria que contar com a sorte para alguém querer comprar
para alguém querer vender 700 ações, agora 600 mais as suas 100, para você poder ter certeza que vai ser executado, tá certo? Mas se você coloca R$40,21, você tem uma prioridade e essa ordem vai ser executada antes, na frente dessas 600 ordens aqui, tá certo? Mesma coisa na venda. Quer vender a R$41,10, por exemplo, esse exemplo aqui, que tem 3.100 ordens, então você coloca R$41,09 para você ficar na frente dessas 3.100 ordens que alguém colocou aqui, tá certo? Ou que várias pessoas colocaram, tá bom? Deu para entender essa lógica? Coloque aí nos comentários. Além disso, além do que eu falei em relação à ordem de compra, ordem de venda, além do ticker, além das ações preferenciais, ordinárias e units, além das ações fracionárias, também é possível do home broker você investir em outros tipos de ativos, como é o caso de fundos imobiliários, por exemplo. E por que é importante investir em ações, fundos imobiliários, diversificar a sua carteira? Porque você tem mais segurança e conforme você vai investindo, você cria uma proteção maior do seu patrimônio. E aí você atinge seus primeiros R$20.000 investidos e depois muito mais do que isso. E você vai estar recebendo renda passiva também. E olha só, no caso de ações, elas pagam esses dividendos, eles pagam esses proventos para você. Dependendo da ação, algumas empresas pagam mensalmente, outras pagam a cada 3 meses, outras pagam a cada 6 meses, outras pagam a cada 1 ano. Então, se você quer ter mais previsibilidade na receita que você tem, você deve colocar parte da sua carteira em fundos imobiliários, porque eles costumam pagar todos os meses, tá certo? Yuri, então dá um exemplo de um fundo imobiliário. Então aqui um exemplo, MXRF11. E olha só, nada do que eu falei aqui, nenhuma ação, nenhum fundo imobiliário, são recomendações de compra, tá certo? Tudo aqui é um conceito educativo para você entender como funciona, tá bom? Inclusive as próprias ações que eu comprei, é interessante que você não invista nelas somente porque eu comprei elas, porque as que eu mostrei aqui. Por quê? Porque você não sabe necessariamente se o preço que eu comprei era um preço justo, tá certo? O momento que eu comprei foi um e agora estamos em outro momento, então talvez eu não compraria as próprias ações que eu tenho, enfim. É uma coisa interessante para você não investir apenas olhando as ações que eu tenho, tá bom? Então aqui, para vocês, acabei de adicionar um fundo imobiliário, o MXRF11. Ele é um dos fundos imobiliários, se não o mais barato, um dos mais baratos. Então o preço dele é de R$ 9,54, tá certo? Então, para eu comprar uma cota desse fundo imobiliário, basta eu ter R$ 9,54. Se eu quiser investir R$10.000 nesse fundo imobiliário, eu coloco aqui R$10.000, eu teria que investir mais ou menos comprar mais ou menos umas 1.050 ações dele, né? Então, com 1.050 ações, 1.049 ações, 48 ações, até 47 para ter certeza, 48. Eu investiria com R$10.000, eu compraria 1.048 cotas desse fundo aqui. Yuri, e esse fundo aí, como é que eu sei se ele paga dividendo? Como é que eu sei se ele pagou os últimos meses? Aqui também no Status Invest você pode conferir sobre fundos imobiliários. Então MXRF11 já vai aparecer aqui para mim. E aí ele aparece para mim, ó, o valor atual, ou seja, o preço que ele está sendo negociado, o valor mínimo, o preço mais barato o preço mais baixo que ele chegou nas últimas 52 semanas, ou seja, nos últimos 12 meses, o valor máximo que ele chegou nos últimos 12 meses, e aqui já aparece o dividend yield, que é o quanto de dividendos, né, quanto de rendimentos ele pagou, quantos proventos ele pagou ao longo dos últimos 12 meses em relação ao preço atual dele. Então vamos ver aqui, né, aqui já aparecem os rendimentos que foram pagos, mas eu quero abrir aqui, ó, dividendos de MXRF11. Então aqui eu posso ver, por exemplo, que em abril desse ano ele pagou 11 centavos. Em março pagou R$1. Antes disso pagou 9 centavos e 9 centavos, certo? Se eu pegar aqui nos últimos 5 anos, eu posso ver que a média ficou aqui aproximadamente de 9 centavos, por aí, certo? Um pouco menos aqui, um pouco mais ali. Então, algo próximo de 9 centavos. Se ele é negociado 9 centavos, se ele pagou 9 centavos, desculpa, 90 centavos, né? Nos últimos... Não, é isso mesmo, 9 centavos. Então, se ele pagou 9 centavos por mês, 0,09, e eu divido isso pelo preço atual dele, que está em 9,54, multiplico esse valor aqui por 100, então o que eu tenho é que ele pagou mais ou menos 0,94% ao mês, tá certo? Se eu multiplicar por 12, vezes 12, então ele pagou 11%, né? Está pagando frequentemente assim, algo próximo de 11% ao ano em renda passiva. Então imagina você investir em alguma coisa que te paga todos os meses como se fosse um imóvel, mas que ao invés de um imóvel que costuma pagar 0,3%, 0,5% ao mês, isso aqui está pagando algo perto de 10%, 9%, ou desculpe, 0, cadê o valor que a gente deixou antes? 0,9%, certo? 0,94%.
Então, ao invés de você estar colocando seu dinheiro em um imóvel e estar recebendo 0,3%, 0,5%, você no fundo imobiliário recebe, nesse exemplo aqui, 0,9%. E aí, é claro, tem outros fundos imobiliários que podem ser melhores do que esse aqui. Você tem que saber investir, né? Tem que saber como escolher. Mas o ponto é, através do home broker, você também investe em fundos imobiliários e também investe em ETFs, que são fundos passivos de índice, tá bom? Vou dar um exemplo aqui de um ETF para vocês. Vou dar um exemplo de dois, na verdade. Pega aqui o IVVB11. É um ETF que replica o índice SP500. E o BIVB11, BIVB39, também é um ETF que replica o SP500. E o que é o SP500? O SP500 ele é o principal índice de ações nos Estados Unidos. Ele reúne as 500 maiores ações americanas em um só índice, como se fosse uma carteira que você pudesse colocar o seu dinheiro e assim ter acesso às 500 maiores ações dos Estados Unidos, tá bom? Eu vou colocar aqui mais um também, DIV11 está aqui. DIV11 é o ETF que replica o IDIV, tá bom? Então adicionar ativo aqui. Pronto, então o que é que eu fiz? Eu adicionei aqui 3 ETFs, só para mostrar de exemplo para vocês. Então eu tenho o IVVB11, que é o índice que replica as 500 maiores ações dos Estados Unidos, e ele não paga dividendos, o dividendo dele ele reinveste nas próprias ações, no próprio ETF, e aí ele valoriza mais rápido, tá bom? Então o preço dele está em R$221. Para você poder investir nesse ETF, você tem que investir R$221,60. Outra opção é você investir no BIVB39, desculpe, que também é um ETF que replica as 500 maiores ações dos Estados Unidos, mas que paga dividendos a cada 3 meses. Então, diferentemente do IVB11, ele recebe os dividendos e a cada 3 meses ele repassa os dividendos para o acionista. E aqui o terceiro ETF que eu abri é o DIVO11, que é um ETF que pega as principais ações do Brasil que mais pagam dividendo. E aí o que esse ETF faz? Ele investe apenas nessas ações, tá certo? Ele investe apenas em ações no Brasil que mais pagam dividendo. E é interessante que o IDIV, né, que esse ETF replica, né, que é o índice de dividendos, ele tem performado nos últimos anos melhor do que o próprio Ibovespa. Então está aqui o índice INDIV contra o Ibovespa e vocês podem ver que ele performou melhor do que o próprio Ibovespa, tá certo? Tem aqui até uma comparação dos últimos 10 anos, que o IDIV performou rendeu 140% ao longo dos últimos 10 anos, nesse período aqui, e o Ibovespa rendeu 64%, tá certo? Então, no Brasil, as empresas que mais pagam dividendo, não coincidentemente, também costumam ser aquelas que mais têm uma situação mais robusta, que têm margens maiores, que, enfim, são mais estabelecidas no mercado, têm vantagens competitivas como força de marca e enfim, uma carteira maior de clientes, como o caso de bancos, por exemplo. Então, imagina um banco, se ele cria um novo produto, cria um novo fundo, faz qualquer coisa, ele com a quantidade de clientes que ele possui, se ele aumenta em 1% o lucro dele no ano, aquilo ali já são milhões e milhões de reais, tá certo? Então, por isso, essas empresas costumam pagar melhores dividendos, tá bom? Então, aqui é o ETF onde você investe nessas ações, que são ações que mais pagam dividendo no Brasil. Tem outros ETFs, tem ETFs de empresas em crescimento no Brasil, tem ETFs até de fundos imobiliários também. Tem ETFs de ações que mais têm potencial de crescimento, que são as small caps, tá certo? Que são ações de empresas que têm um valor de capital menor do que as maiores empresas do Brasil. Enfim, são várias opções que você tem para investir nesses ativos. E como você faz para investir em todos eles? Através do home broker da sua corretora. Se você tem conta em outra corretora, vai funcionar de maneira um pouco diferente, mas o conceito é esse. Você tem que saber o que é o ticker, que é o que você vai digitar para poder achar aquela ação, aquele fundo imobiliário, aquele ETF. Você tem que saber como funcionam as ordens. Você pode colocar a ordem a mercado, que é para ser executado assim que o mercado abrir no preço que estiver sendo negociado. Você pode colocar a ordem limitada, que é onde você vai definir o preço e a data de validade daquela ordem. Quando a validade acabar, se aquela ordem, aquela ação ou fundo imobiliário não atingir o preço que você colocou, a venda não vai acontecer ou a compra não vai acontecer e a ordem vai ser cancelada automaticamente, tá certo? Você é avisado assim que a compra acontece também, se atingir o valor que você colocou, e aí você vai estar se tornando sócio de uma empresa, sócio de um fundo imobiliário e tendo o direito a receber a renda passiva assim que aquela ação, ou seja, aquela empresa ou aquele fundo imobiliário começarem a te pagar, tá certo? É simples assim, você pode começar a investir com muito pouco dinheiro e já começar a se tornar sócio de empresas, começar a aumentar seu patrimônio, chegar nos seus primeiros R$20.000 investidos e receber renda passiva todos os meses, tá certo? Tudo isso através do home broker aqui
da sua corretora. Se gostou do vídeo, não deixe de colocar o seu like, se inscrever no canal, coloque nos comentários o que você achou do Home Broker da CLI, achou simples, achou complexo, tem alguma dúvida, coloca aqui que eu vou te ajudar a tirá-la também, tá certo? Foi isso por hoje, obrigado por assistir, nós nos vemos na próxima live e tchau, tchau!